Olá, seja bem-vindo ao canal Sabor da Fome. Hoje vamos fazer esse delicioso empadão de frango, com uma massa bem crocante e um delicioso recheio de frango. Uma delícia, você vai gostar. Para a massa, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, ou até dar o ponto da massa, 250 gramas de manteiga, um ovo, 50 ml de leite e 6 gramas de sal ou a gosto. Para o recheio, 1 kg e 300 gramas de peito de frango, 300 gramas de extrato de tomate, 200 gramas de milho verde, 200 ml de creme de leite, cebolinha verde picada, 60 ml de óleo, 3 dentes de alho, uma cebola média picada, um tomate picado sem pele, pimenta do reino a gosto, 8 gramas de sal ou a gosto e 1 colher de amido de milho. Para colocar no meio do recheio, 400 gramas de requeijão ou creme cheese e uma forma para assar o nosso empadão. Já lavei e cortei o peito de frango em pedaços pequenos para facilitar na hora de desfiar. Piquei a cebola, o alho, o tomate e a cebolinha verde. E agora vamos ao passo a passo de como fazer esse nosso empadão de frango. Aqui nessa panela, coloquei o óleo, deixei aquecer e coloquei a cebola. Coloquei primeiro a cebola, porque a cebola demora um pouco mais a dourar. E em seguida, depois que já fritou um pouco a cebola, coloquei o alho. E vou deixar dourar e depois colocar o frango para cozinhar. A cebola e o alho já estão dourados e vou colocar agora o peito de frango. Coloquei o peito de frango, vou deixar fritar um pouco para pegar bem o gosto da cebola e do alho e vou misturando e deixar pegar bem o gosto e o sabor do alho, da cebola. Também coloquei o sal e vou deixar fritar um pouco e vou colocando aos poucos o restante dos ingredientes. Não precisa colocar água. Eu vou cozinhar esse frango só com os temperos, porque o peito de frango é bem molinho e rapidinho ele já cozinha. A não ser que seja frango caipira, que é um pouco duro, daí você coloca 250 ml de água para ele cozinhar. Coloquei a pimenta, o tomate sem pele, picado, vou tampar e deixar cozinhar. O tomate já cozinhou e agora eu coloquei o extrato de tomate. Não tem erro para fazer esse empadão de frango. É só seguir o passo a passo da receita que você vai fazer um delicioso empadão de frango. Já está quase no ponto o frango e por último coloquei a cebolinha verde. Vou deixar mais um pouco para pegar o sabor da cebolinha. E já está no ponto o nosso frango. Já cozinhou. E vou agora desfiar. Ele fica bem molinho, é bem molinho o peito de frango. É só ir batendo com a colher que já vai desfiando. Se você não quiser fazer assim, batendo com a colher para desfiar, daí você coloca em um prato, em uma outra vasilha e vai desfiando com o garfo e a faca, até ficar bem desfiadinho. Daí, se você for fazer bastante empadão, você desfia o frango no triturador. E aqui está o nosso frango já desfiado, já está pronto. Vou deixar esfriar. Olha como ficou bem bonito o nosso frango, depois de cozido e desfiado. Agora eu vou bater o milho junto com o creme de leite e 1 colher de amido de milho. Vou pulsar só para triturar
bem de leve. Não precisa bater muito para não ficar muito diluído. É só mesmo para triturar, para não colocar o milho inteiro no nosso empadão. Eu sempre coloco uma colher de sopa de amido de milho no recheio, principalmente se o recheio tiver com bastante líquido. Ou se tiver seco, mas às vezes sempre tem um ingrediente que começa a soltar água na hora que está assando. E na hora que a gente corta o empadão, começa a sair aquele monte de líquido. E para evitar que isso aconteça, eu coloco uma colher de amido de milho ou farinha de trigo. Fica a dica. Já está pronto o nosso recheio e agora eu vou preparar a massa do nosso empadão. Aqui nessa vasilha estou colocando um pouco da farinha e em seguida eu vou colocar a manteiga. A manteiga está bem geladinha e cortei em cubos pequenos para facilitar na hora de misturar a farinha para fazer a nossa massa do nosso empadão. Agora é só misturar todos os ingredientes e transformar em uma massa bem lisinha, bem homogênea. Coloquei o sal, o ovo e vou colocando a farinha aos poucos até dar o ponto da massa. Coloquei o restante da farinha. Agora eu vou amassando até dar o ponto da nossa massa. O leite eu vou colocando até dar o ponto. Se precisar colocar todo o leite, daí você coloca. Se não precisar, você coloca o leite até dar o ponto da massa. Já está no ponto a nossa massa. Ela fica bem macia, bem gostosa de trabalhar. Já não gruda mais nas mãos. E já está pronta a nossa massa. Agora eu vou colocar aqui nesse saquinho plástico e vou levar à geladeira para gelar e ficar bem geladinha para facilitar na hora de abrir a massa. Vou deixar uns 30 minutos na geladeira e enquanto a nossa massa descansa, eu vou marcar o tamanho da forma no papel manteiga e depois vou recortar para abrir a massa no tamanho certo da forma e facilitar na hora de montar a massa na forma. Daí cortei o papel manteiga no tamanho do fundo da forma e também o tamanho das laterais da forma. A massa já descansou após 30 minutos. A massa já está bem geladinha e dividi em 3 partes. Uma parte da massa eu vou fazer a base do empadão ou o fundo do empadão. Uma outra parte eu vou cobrir o empadão e o restante eu vou fazer as laterais. Já abri a massa para colocar no fundo e na cobertura do empadão. Agora eu vou cortar o restante da massa em 4 partes iguais e vou fazer as laterais. Cortei 4 tiras de papel manteiga e agora estou fazendo as laterais do empadão. Daí facilita na hora de colocar a massa na forma. Daí já abri a massa, já terminei de abrir a massa e agora eu vou colocar a massa na forma. Coloquei a massa, a parte do fundo da forma. Agora é só arrumar a massa na forma, aperta bem para ficar bem justinha. E agora eu vou colocar
as laterais. Daí é bem fácil de colocar a massa na forma, fica mais prático e bem mais rápido. Mas se você quiser fazer diferente, daí fica a seu gosto. Daí agora é só ir colocando a massa, apertando para grudar uma parte na outra e retirar o papel da massa. Não tem erro para fazer esse empadão de frango. É só seguir o passo a passo da receita que você vai fazer um delicioso empadão de frango. Coloquei toda a massa na forma e agora eu vou colocar o recheio. Vou dividir o recheio em duas partes. Coloquei a primeira parte do recheio, vou espalhar bem, apertar bem para ficar bem firme. Agora eu vou colocar o requeijão. Eu estou usando o requeijão, mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa. Pode ser requeijão, creme cheese ou fatias de mussarela. Para esse tamanho de forma, eu estou usando 1,3 kg de peito de frango. Se sua forma for menor, você diminui os ingredientes. E se for maior, você aumenta os ingredientes. Já terminei de colocar o requeijão, agora eu vou colocar o restante do recheio por cima. Eu gosto de colocar o requeijão no meio do recheio para que a cobertura do empadão não encoste no requeijão e umedeça. E deixe a cobertura do empadão sem crocância. Se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber novos vídeos. E deixe também o seu comentário aqui embaixo. Já terminei de colocar o recheio e agora coloquei a parte de cima, a cobertura do empadão. Agora eu vou vedar bem para não vazar na hora que estiver assando. Daí você vai virando a massa e depois com a faca você gruda a parte da massa que está na lateral da forma e vai grudando com a parte de cima da massa. E daí vai vedando bem para não vazar na hora que estiver assando. Agora eu vou pincelar o nosso empadão com a gema de ovo. Já pincelei e agora vou levar ao forno. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar no forno até que o nosso empadão asse e fique bem douradinho e bem crocante. Após 1 hora de forno, aqui está o nosso empadão depois de assado. Olha a cor que ficou, bem douradinho. Vou deixar esfriar por uns 10 minutos e depois vou abrir e cortar. Já se passaram 10 minutos. Agora eu vou abrir a forma, já abri a forma e vou tirar a forma para poder cortar o nosso empadão. Olha que lindo que ficou, olha a cor desse empadão. Ficou bem bonito, bem lindo. Agora vamos cortar para ver se ficou bem gostoso mesmo. Agora vou cortar para mostrar a textura do nosso empadão. Olha a crocância dessa massa. Escute o barulhinho da crocância da massa e um cheirinho, um aroma delicioso.
Faça você também aí na sua casa esse empadão e depois nos conte o que você achou. Olha a textura desse empadão, olha a delícia que ficou. Agora é só degustar. E é uma refeição completa. E para finalizar essa deliciosa refeição, que tal uma sobremesa? Mousse de maracujá. Aqui em cima nos cards tem o link do vídeo mousse de maracujá. Assim que terminar esse vídeo, corre lá e assista o vídeo do mousse de maracujá. Você vai amar. Obrigada por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau!